Livro de Jó, capítulo de número 1. E eu vou ler alguns versículos para a nossa meditação. Versículo a partir do primeiro que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. Eram também muitíssimos servos a seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar a seus 3 irmãos a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus do seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Glória a Deus. Eu sempre me deparo com situações, problemas e adversidade na vida de pessoas que eu dou aconselhamento, e que Jó serve como um parâmetro, como uma medida muito interessante para que nós possamos trazer à tona e trazer isso para as nossas vidas de uma maneira muito mais clara, muito mais compreensível. Quando nós olhamos o livro de Jó, nós percebemos que foi um homem que sofreu muito. E sofreu por conta de um pedido que acontece justamente nesse capítulo 1, onde Satanás se apresenta diante de Deus e faz um pedido a Deus contra a vida de Jó, e Deus permite que Satanás toque na vida de Jó. E a partir desse momento, a vida de Jó passa a ter um imenso furacão, de tal maneira que ele perde todas as suas riquezas, perde seus filhos e ainda é acometido de uma enfermidade. E a resposta que ele tem da sua esposa é: amaldiçoa o seu Deus e morre. Essa é a tradução que nos é trazida a partir da nossa língua portuguesa, mas que não faz tanto sentido, porque como é que eu amaldiçoo a Deus? Não faz sentido isso. Não faz sentido. Então essas minúcias, muitas vezes nós precisamos ir buscar no sentido literal do texto original, para que nós possamos compreender com mais clareza sobre o que a palavra de Deus estava justamente falando. E o que é interessante é que quando nós avaliamos as minúcias do hebraico, nós percebemos que algumas confusões elas são aniquiladas. E uma delas acontece aqui no livro de Jó, porque algumas pessoas, alguns dito intérpretes da Bíblia, dizem que no capítulo 6 de Gênesis, os anjos tiveram relações com as mulheres, porque ali está falando de anjos. E o que é interessante é que quando a gente faz essa correlação entre o texto de Gênesis capítulo 6 e Jó capítulo 1, nós percebemos que
o texto de Gênesis capítulo 6 não está falando, não está se referindo a anjos, mas sim a homens que eram obedientes a Deus. Homens que eram obedientes a Deus. Diferente de Jó, capítulo 1, que apresenta de fato como a apresentação de anjos que se apresentavam diante de Deus. E quando você vai buscar no texto original, você percebe que a expressão que é utilizada lá em Gênesis é diferente da expressão que é utilizada aqui no livro de Jó. E muitos se perguntam por que Jó passou por essa adversidade, por que Jó teve todo esse problema. E já já eu vou dizer. Mas o problema de Jó levou ele por uma jornada de muitas reflexões. O problema de Jó levou ele a diálogos extremamente profundos acerca da vida humana, acerca da sua própria vida, acerca do que ele pensava para com Deus. O problema de Jó fez com que ele mergulhasse em uma reflexão que nunca antes havia tido. E aí você percebe que há inúmeras contestações de Jó quando os seus amigos vinham para falar com ele. Quando os seus amigos falavam acerca de pecado, Jó sempre se defendia de uma maneira extraordinária. E havia ali esse diálogo. E essa reflexão que Jó faz em toda a sua jornada, desde o momento em que ele começa essa grande batalha espiritual, até ele sair dela, são muitas reflexões, são diversas conversas, são vários desejos que Jó tem e que expressa os seus desejos de acordo com os seus diálogos. Mas se Jó estava passando por um momento de adversidade, não era culpa de Deus. Não era capricho de Deus. Não era orgulho de Deus em mostrar que tinha um servo fiel na terra. Não era. Não era. Não era. O texto bíblico diz: e Deus olha do céu e não vê um justo sequer. E aí está uma aparente contradição. Porque o texto da Bíblia diz: havia um homem na terra de Ur dos Caldeus, cujo nome era Jó. E este homem era íntegro, reto e temente a Deus. Como é que Deus diz que não vê um justo sequer? Há uma contradição aqui na Bíblia? Claro que não. Quando Deus expressa que não há um justo sequer, Deus está falando de um homem sem pecado. Logo, Jó não estava dentro desse conjunto de homem sem pecado. Porque Jó era um ser humano que havia nascido de homem e mulher, logo, Jó era pecador. Jó nasceu com o pecado original que todos nós herdamos. Que foi justamente a única coisa que diferenciou Jesus de toda a humanidade. Jesus nasceu de uma obra e ação do Espírito Santo que colocou Jesus dentro do ventre de Maria e ele não se contaminou com o pecado original. Logo, só Jesus não pecou. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Logo, todos nós estamos na mesma condição, estamos direcionados ao inferno.
Todos nós estamos direcionados ao inferno. Mas Deus estava no céu, olhando por nós e modelando a sua salvação, modelando o seu escape. Porque Deus é misericordioso e Ele não quer que nenhum de nós se perca. Deus não quer que nenhum de nós seja condenado. Deus não quer que nenhum de nós vá para o inferno. Até porque Deus não fez o inferno para o homem, mas para Satanás e os seus demônios. Mas a consequência daqueles que não querem a salvação de Deus, aqueles que não querem aceitar a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, é justamente o mesmo caminho e destino do seu líder, do seu guia. Porque aqueles que não querem aceitar a Jesus e seguir a Jesus, querem o outro lado. Não existe um terceiro lado. Não existe um meio termo. Não existe em cima do muro. Existe ou estou com Jesus à direita ou estou com Satanás à esquerda. Simples assim. Direto ao ponto. E aí onde está que nós percebemos que Jó não era um homem perfeito. Logo, Jó tinha pecado. E aí é o primeiro ponto que nós observamos que muitas vezes as pessoas que defendem Jó como homem íntegro e tal, e que não deveria passar por isso, esquecem que Jó tinha pecado. Mas não era apenas o pecado original que havia feito com que Deus precisasse entrar em ação para corrigir a vida de Jó. O pecado que Jó estava cometendo era um pecado que poderia levar Jó ao afastamento de Deus. Era um pecado que podia levar Jó a não ter a salvação divina. E por este motivo Deus toma a iniciativa de tratar a vida de Jó, de tratar o pecado de Jó. E o sofrimento de Jó se dá por conta da sua estrutura extremamente robusta. É interessante que a mesma coisa que Satanás fez aqui com relação a Jó, ele também fez com relação a Pedro. O próprio Jesus disse: Satanás pediu ao Pai para se andar contigo, mas eu roguei ao Pai para que não permitas. Porque imagine, se sem ajuda, Pedro negou Jesus, imagine se tivesse uma ajudinha de Satanás. E acabado com a vida de Pedro. Então Deus só permite que sejamos provados até o limite das nossas forças. Provações. Até o limite das nossas forças. Na verdade, provações não, tentações. As tentações, Deus só permite que sejamos tentados até o limite das nossas forças. Mas as provações de Deus vai além das nossas forças. Deixando claro, as tentações até o limite das nossas forças. As provações além do limite das nossas forças. Mas por quê, pastor? Simples. Se as provações não forem além das nossas forças, nós não pedimos socorro. Logo, nós não entendemos quem é que está no controle das nossas vidas. Então, por este motivo, Deus nos permite ir além das nossas forças em suas provações. E como Jó era um homem extremamente robusto, ele precisava de um tratamento de choque muito maior. Diz alguns historiadores que o período do sofrimento de Jó dá-se em torno de 9 meses. E aí o que eu acho interessante é que, ao ler várias vezes o livro de Jó, um certo dia eu parei para perceber que entre a última conversa com um amigo e a aparição de Deus para Jó, há uma lacuna, há um período, há um tempo no espaço em que a Bíblia não relata quanto tempo. Mas ela deixa entender que houve um momento de reflexão
entre as últimas palavras do amigo de Jó até Deus se apresentar a Jó. Há uma lacuna. E a gente não tem noção de quanto tempo, se um dia, se uma semana, se um mês, não sei. Mas houve uma lacuna, um espaço no tempo em que Jó refletiu e Deus apareceu. E aí a conversa de Jó, em todo o livro, era que queria falar com Deus, que queria conversar com Deus, que queria. E aí o que é estranho é que quando Deus aparece e diz, Jó fala, Jó diz que coloca a mão na boca, a cara no pó e não tem palavra nenhuma. E eu parei para pensar, peraí, como é que alguém que estava tão desejoso de falar não tem palavra nenhuma quando Deus aparece? Estranho. Estranho isso. Aquele que queria se justificar agora não quer mais? Como assim? E aí a gente chega justamente no ponto-chave do pecado de Jó. Aquele que queria se justificar agora não quer mais. Como assim? Tá aqui, Jó. Deus apareceu para tu, porque agora tu não quer se justificar aí, como tu estava falando com os teus amigos? Ah, agora você entendeu, então? Ok. Então, trabalho cumprido, né? Trabalho cumprido. A aprovação, ela serviu de fato para que Jó compreendesse que ele estava errando e que ele precisava consertar. E era justamente isso. Jó queria se auto-justificar. Isso é pecado. Nenhum de nós somos capazes de se auto-justificar. Nenhum de nós somos capazes de se auto-justificar. Porque somos pecadores e estamos destinados ao inferno. Logo, não temos capacidade de resolver esse problema. Mas isso não faz com que Deus seja ruim ou que Deus tenha feito alguma coisa. Nós fizemos isto. Nós herdamos isso dos nossos pais. Mas Deus, com sua infinita misericórdia, envia Jesus justamente para solucionar o nosso problema, que era insolúvel. E a partir de Jesus, nós temos salvação. E Jó entende isso. Capítulo 42, Jó diz o seguinte: e aquilo que eu achava que era mais excelente, não passava de nada. Porque Jó sacrificava pelos seus filhos e não sacrificava por si. Logo, ele estava querendo se auto-justificar diante de Deus. E aí, quando Deus aparece para ele se justificar, ele não tem palavra nenhuma, porque agora ele compreendeu que não pode se auto-justificar diante de Deus, porque ele é um pecador. E por este motivo, Jó é um exemplo claríssimo na Bíblia de que por mais que achemos que somos perfeitos, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Ah, mas eu dou esmolas, pastor. Mas você precisa de Jesus. Ah, mas eu ajudo o próximo, pastor. Mas você precisa de Jesus. Porque sem Jesus, você não é nada. Seu dinheiro não compra a sua salvação. Seu dinheiro não resolve o seu problema de pecado, sua culpa diante de Deus. O seu problema não é resolvido com nada do que tem nessa terra. O seu problema de pecado só é resolvido por um único e exclusivo motivo que o próprio Deus tomou a iniciativa: enviar o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ponto final. Todos nós, sem Jesus, estamos condenados ao inferno. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos trouxe a salvação e a possibilidade de todos nós que somos pecadores nos arrependermos dos nossos pecados, reconhecermos que somos pecadores
e reconhecer em Cristo o poder da salvação. Por este motivo, eu convido você que reconhece que é pecador, que sabe dos seus pecados, porque é você quem sabe dos seus pecados, e quer nesse exato momento confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e gozar desta salvação que Deus tem para nós. Não é o pastor, não é a religião, não é uma placa de igreja que lhe salva, não. Você pode ser salvo imediatamente agora. Basta que você reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Reconheça que é um pecador e confesse diante dele os seus pecados. Senhor, eu fiz isso, e eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero seguir ao Senhor. Eu quero ser purificado, eu quero ser um ser humano melhor. Eu quero seguir os teus passos, Jesus. Não há outro jeito. Não há outro meio. Quer ir morar no céu com Deus? Não é com dinheiro que você compra isso. É abrindo o seu coração e dizendo: Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu preciso de ti. Eu quero entregar-me diante do Senhor. Eu quero confessar os meus pecados, ó Pai. Ah, Senhor, eu fiz isso. E abre o seu coração onde você estiver. E o Espírito do Senhor habitará em sua vida e você gozará da salvação imediata do Senhor. Quando o Senhor liberou o perdão lá na cruz do Calvário para aquele ladrão que estava à sua direita. O ladrão reconheceu que era pecador, reconheceu que estava pagando ali as suas dívidas e entregou-se na vida de Jesus, na frente de Jesus. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não disse para a semana, ele não disse para o ano, ele disse ainda hoje. A salvação é uma liberação da misericórdia de Deus imediata sobre a vida daqueles que confessam a Jesus como pecadores e confessam a Ele o seu pecado. E claro, não esqueçam, abandona o pecado. Abandona o pecado. Que nós possamos, assim como Jó, refletir sobre nossas vidas, refletir sobre o que fazemos e ter o cuidado de abandonar tudo aquilo que for de pecado em nossas vidas. Mas pastor, eu sou fraco, tem coisa que eu não consigo. Vai amadurecendo, filho. Vai amadurecendo, filha. Vai largando as coisas no caminho. Vai pedindo ajuda ao Espírito Santo. Mas seja sincero. Diga: Senhor, isso aqui está difícil, me ajuda. E se esforce, porque o Espírito do Senhor te ajudará nessa jornada. Confessa a Jesus os teus pecados. E receba dele a salvação. Que em nome de Jesus haja salvação sobre sua vida. Que em nome de Jesus a bênção do Senhor te alcance. A bênção do Senhor te alcance. Que a bênção do Senhor te alcance. Você que está aqui no YouTube, não esquece, curte, comenta, compartilha essa mensagem com pessoas que você acredita que precisa. Compartilha. Leva essa mensagem para outras pessoas. Abençoe essas pessoas em nome de Jesus. E que Deus abençoe sua vida. E até a próxima, se Deus assim nos permitir.